Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 11 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida e o DVD Até Tocar o Céu da Eichla. Você liga 2461-0093 e concorre ao DVD Até Tocar o Céu da Eichla e o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. No Facebook da 93 FM. Já no Facebook da 93 FM você concorre ao lindo CD Nada é Impossível do 4x1. Nada impossível do 4x1. Para você que participa comigo no Facebook da 93 FM, tem uma foto da Marcela Bastos e uma foto minha, e você pode, sob a foto aí, sob aquele post, trazer o seu alô, a sua opinião, o seu depoimento sobre o tema de hoje. Inclusive, você pode também dizer de onde você está ouvindo o nosso Debate 93. Vai ser bom demais ter a sua participação hoje aqui no nosso programa. de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: olha, o meu marido, ele tem uma verdadeira paixão por pássaros. É tão impressionante o cuidado dele com as aves que acho que já virou idolatria. Eu não vejo tendo a mesma devoção com as coisas de Deus e nem comigo mesma. Todas as vezes que peço que ele diminua esse cuidado, nós brigamos feio. Até a nossa vida financeira é afetada. Afinal, ele gasta rios de dinheiro, inclusive deixa de estudar para cuidar dos bichos. Eu sei que é melhor ele mexer com bichos do que, sei lá, né, com outras coisas. Mas como mostrar que ele está deixando Deus de lado e a família também? Como cuidar para que nossas prioridades sejam levadas a sério e não fiquem em segundo plano? A nossa ouvinte nos traz a oportunidade de debater sobre a questão do nosso equilíbrio com tudo aquilo que a gente faz na vida. A atenção que a gente dá, o foco que a gente dá, o tempo que a gente dá. Até existem pessoas que dizem que aquilo que a gente gosta mesmo, a gente faz muito mais vezes. E aquilo que a gente diz gostar e não faz, será que a gente gosta mesmo? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: meu marido tem uma verdadeira paixão por pássaros. Bom dia aos queridos debatedores e aos nossos ouvintes tão especiais. Bem, eu destaquei essa frase até porque, no contexto geral, parece-me que ele não tem uma verdadeira paixão, ele tem uma verdadeira compulsão por alguma coisa que está desequilibrando a sua vida. Porque uma verdadeira paixão não vai fazer com que haja um desencaminhamento e toda uma desestrutura familiar. Eu acho que hoje existe muita necessidade de gente efetivamente apaixonada por algumas coisas na vida, porque as pessoas estão vivendo muito sem motivo, sem sentido. Mas o que apresenta para mim aqui não é uma paixão por pássaros, até porque, e nesse aspecto aqui eu não quero entrar no mérito, eu sou um cara que eu não concordo com gente que cria pássaros presos, não. Eu
tem uma posição bastante contrária a isso. Eu acho que é muito constrangedor para mim ter que lidar com esse assunto, porque eu não gosto, efetivamente. Todavia, acho que ele não tem um paixão, não. Ele, do jeito que está demonstrado o tema, de uma maneira geral, ele tem uma compulsão, uma falta de equilíbrio, alguma coisa está errada na sua relação consigo mesmo, e ele está encaminhando, então está desaguando num processo que parece ser paixão por pássaro, mas acho que não é, não. Pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, na nossa querida Duque de Caxias. Bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre essa frase inicial, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu quero concordar com tudo que o pastor disse anteriormente. O problema não está na paixão aqui, não está nele gostar de cuidar de pássaro. O problema está no exagero. E tudo na vida que nós temos um exagero absurdo, isso torna prejudicial. Ele, no caso aqui, é pássaro, mas outras pessoas serão carros. E alguns até, JR, por incrível que pareça, em relação à própria igreja. Porque tem gente exageradamente vive dentro da igreja, aquela coisa toda. Então isso acaba também trazendo malefício para dentro da sua família e sua vida pessoal. Então, para começo aqui de debate, nós vamos falar um pouco melhor. O problema não está em ele gostar, embora eu também não concorde. Isso é opinião minha, não gosto disso, mas cada um tem seu jeito, seu costume. Não é proibido, né? Não é proibido. É uma questão de gosto. Agora, existem os pássaros que podem ser, que existe uma autorização para isso, claro, como existe também ilegalidade nas praças por aí afora, um monte. Exatamente. Para concluir essa primeira parte, eu diria que é o que a Bíblia diz. Nós erramos porque não conhecemos a Escritura. Na verdade, pelo que eu entendo, ele é cristão. Ele é evangélico. E a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente o da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Ou seja, ele está deixando a sua família de lado, e isso está trazendo um malefício terrível. Mas nós vamos falar melhor depois. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito bom dia, seja bem-vindo. É o que a nossa ouvinte diz, pastor. Meu marido tem uma verdadeira paixão por pássaros. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu queria destacar também a questão do equilíbrio que nós temos que ter, né? A temperança que devemos ter, inclusive em relação a preferências pessoais. Nós temos preferências. Há uma tendência de gostarmos muito de alguma coisa. E se a gente não tem um equilíbrio, acaba parecendo mesmo uma paixão, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui, o brasileiro gosta de futebol. O cristão é brasileiro, gosta de futebol. Se ele não tiver um equilíbrio em relação a esse esporte, ele pode deixar até as coisas de Deus pelo futebol. Então, é uma questão de cuidado, de equilíbrio e saber priorizar o que tem que ser priorizado. Porque nem sempre o nosso gosto pessoal ou nossa preferência tem que ser priorizado. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a nossa queridíssima Eliana Ovale, que além de ser psicóloga, é também uma grande comunicadora. Muito bom dia, seja bem-vinda. Eliana, você destacou nessa sequência da nossa reflexão a frase que segue, né? Que quando a esposa diz assim: é tão impressionante o cuidado dele com as aves que eu acho que virou idolatria. Em duas frases, ela primeiro diz que é paixão e depois a coisa se complica porque ela diz que é idolatria. Que pensa você sobre esse assunto? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui. No meu ponto de vista, não é uma idolatria gostar de passarinhos. Pode ser uma transferência, um mecanismo de defesa, porque idolatria é você adorar um ídolo. Isso para mim, tá? Foi muita coincidência eu ter sido convidada hoje aqui nesse debate, porque eu vivenciei essa situação no meu primeiro casamento. Eu morei muito tempo no exterior, onde eu me casei, tive uma filha e nós depois viemos morar no Brasil. Morávamos em Ipanema e o pai da minha filha decidiu criar passarinhos no nosso apartamento. Eu quero deixar claro que eu amo animais, que eu amo passarinho, mas não eram 20, 30 e sim uns 200, 300
no andar de cima, na cobertura. Meu Jesus amado. Era um verdadeiro viveiro. Isso me irritava Vocês muito. é que viviam no viveiro. Eu até fiquei assim pensando, será que eu vou falar que é um caso que eu conheço? Mas eu vou falar a verdade, é verdade. Acho assim, muita coincidência mesmo, né? Porque além do tempo que ele despendia cuidando desses passarinhos e da sujeira que isso daí trazia, as plumas, os alpiches voando. Eu tinha uma piscina, não podia usar piscina, nem a churrasqueira, porque... Então, assim, aquilo dali me irritava. E eu não conseguia entender. Eu quero dizer que eu não era convertida nessa época. Eu sei hoje que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu não tinha sabedoria. Eu também passava muito tempo fora de casa, trabalhando como atriz em novelas, teatro, shopping, academia, e deixava o meu ex-marido muito triste. Suponho que ele, com essa atitude dessa criação de passarinho, porque foi uma coisa que aconteceu de repente, claro que foi um processo, Claro. É porque ele queria chamar minha atenção. Mas eu só consegui enxergar isso depois, né? Na psicologia a gente sabe que isso daí se chama transferência ou deslocamento, que é o mecanismo de defesa inconsciente no qual a mente subconsciente da pessoa transfere uma representação psíquica para uma outra situação completamente diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa pega e transfere. Ela, por exemplo, no caso que você exemplificou, havia uma carência. E aí a pessoa desloca essa carência e passa a investir, nesse caso, em pássaros. Isso. No seu caso e no caso da nossa ouvinte aqui. Mas parece que tem mais gente, não é isso? Cadê a ouvinte? Hein? É outro assunto? Tá bom. No eu entendo mímica, não. Essa primeira, essa primeira situação fica recalcada. A pessoa nem sabe que fez essa transferência. Mas isso aconteceu, de fato. Então isso pode acontecer e pode ser um dos tópicos aqui. Trabalhando esse assunto, a gente observa o seguinte: quando a nossa ouvinte diz inicialmente, meu marido tem uma verdadeira paixão por pássaros, é tão impressionante o cuidado que dele com as aves, que eu acho que já virou idolatria. A gente vê um deslocamento, seja o que for, um desequilíbrio absurdo no que se refere ao ponto de vista dela. É a nossa ouvinte analisando a história do ponto de vista dela. Na sequência, ela diz: não vejo tendo a mesma devoção com as coisas de Deus e nem comigo mesma. E aí, pastor Carlos, esse é o seu destaque. Olha, a questão é aquilo que eu falei anteriormente, né? Por exemplo, no caso do cristão, o cristão, ele conhece a palavra de Deus. Então ele sabe que Deus tem que estar na vida dele em primeiro lugar. E Deus estando na vida dele em primeiro lugar, ele tem que cuidar das coisas do reino. Porém, ele tem que ter um equilíbrio também, porque ele tem suas responsabilidades com a família, ele tem responsabilidade com as suas atividades profissionais, ele tem uma série de obrigações que ele não pode deixar de cumprir. Então, quando ela fala aqui da questão da mesma devoção, é que ela quer atenção, né? Ela quer atenção para ela, e ela observa também que ele não está dando a mesma atenção às coisas de Deus. É aquilo que eu falei, é equilíbrio. Você gosta tanto de algo que muitas vezes você acaba esquecendo ou relaxando naquilo que tem que ser primordial na sua vida. Concorda, companheiros? Eu concordo, só acrescentaria que talvez essa mulher esteja trazendo Deus para o seu time para reforçar. Ela não está tão também preocupada com as coisas de Deus só, não. Ela está dizendo assim: olha, nem para Deus ele está prestando atenção. Então, ou seja, para nós. Deus está jogando o time. Exatamente, a família, assim. Ao invés de tratar o problema, eu vou chamar Deus para meu time aqui, para o meu time ficar mais forte e tentar ganhar a guerra, né, nesse sentido. Talvez seja também fruto de uma incapacidade de comunicar efetivamente com o marido, dizer efetivamente as coisas que precisam ser ditas, colocar as coisas. Então, olha, não tô reclamando por mim, não, é Deus, é a igreja, tem que dar atenção na igreja, você tem que servir a Deus. Mas talvez ela precisava dizer assim: olha, querido, a nossa relação está se desgastando por causa de uma coisa assim. Tratar a coisa com comunicação direta, falar efetivamente com ele, conversar sobre o problema. Embora ela diga que quando toca no assunto, briga, né? Quando toca no assunto o negócio fica feio, né? Ela diz: brigamos feio.
Porque não sabe, né? Porque talvez ele também, eu tô dizendo tudo na suposição, claro, que a gente não sabe qual é a realidade por trás disso tudo. Mas assim, ele pode estar tão cansado da realidade atual que ele está vivendo, que ele não está conseguindo digerir, isso daí se tornou realmente um escape. Isso daí também se aplica a quem tem adição à internet, à bebida alcoólica, a consumismo. Como ela falou, é legal que ele esteja focado nos passarinhos, que não deixa de ser uma coisa saudável. Mas, assim, na minha opinião, eu creio que ela não deveria estar brigando com ele, e sim mudando essa situação, quebrando esse parâmetro e tomando uma atitude, talvez, de ficar mais interessada no passarinho. Não dá bola, deixa ele fazer e vai cuidar dela, vai se amar, vai cuidar da vida dela. Eu ontem recebi uma mensagem de um ouvinte dizendo, olha, entrou um assunto aqui, um dia desse aí, e ela ligou para a irmã, e a irmã já estava dizendo que ia telefonar para ela para dizer assim, olha, parece a nossa história. E não foram elas as pessoas que enviaram para a gente o assunto. Uma de nossas ouvintes de Queimados diz o seguinte, JR, parece que eu mandei esse e-mail. Eu liguei até pro meu marido para dizer que não fui eu. Olha bem, ela ligou logo para ele, disse, tá ouvindo aí, não fui eu não, hein? Não fui eu não. Ele tem, aí ela descreve aqui, porque inclusive ele está disposto a conversar com a gente aqui, se for o caso. Ele tem um trinca-fé. Vocês são especialistas, o que é um trinca-fé? É um passarinho que faz barulho, bicho. Faz um barulho? Faz um barulho que parece que o ferro tá trincando, parece que tá numa fábrica. É por causa disso? Parece que tá numa fábrica. Ele tem um trinca-fel de 21 anos. Eu nem sabia que passarinho vivia esse tempo todo, é isso mesmo? Dorme com um barulho desse. Não, ninguém dorme. 21 anos. E que já recebeu proposta de R$8.000 para vendê-lo e ele não aceitou. Olha aí, a irmã tá de olho lá no olho. Pela metade vendo. Hein? Pela metade você já tá vendendo, né? Mas ele cria, às vezes cria até, liga pra ele, Marcelo, para entender um pouco desse universo, que é um universo que a gente conhece pouco, né? Coitado, ele tem, vamos rapidinho, Marcelo, ele tem um passeador de passarinhos de 1,30 m. O que é isso, hein? Passeador de passarinho. Uma gaiola gigante, né? Gaiola gigante de 1,30 m no banheiro, entendeu? Fica no banheiro, casa, né, tá apertada, fica no banheiro para eles ficarem quando eles estão gordos. Então, quando os passarinhos estão gordos, faz deve ser aquilo para o passarinho ficar assim. Não, isso é rato. Ali. Isso você fez aí, você fez aí, você fez aquele negócio que roda assim, aquele é o rato que roda ali. O passarinho não faz isso não. Pode fazer também. Faz? Pode fazer. Faz, o pastor Manuel que viveu na floresta há muito tempo. Olha só, vai lá, veio lá do interior, vai lá, conta aí. Ô, JR, na roça os passarinhos são soltos, eu não criava pássaros presos. Não, né? mas você acha que fica rodando assim, igual? A tecnologia tá tão avançada que eu acredito que sim. O periquito roda assim? Roda, fica lá andando lá nesse andador lá, o negócio é mesmo, rapaz. Agora você imagina a mulher acordando às 6 da manhã, que normalmente esse trinca-ferro aí ele canta muito cedo, né? Com essa barulheira que ele faz um barulho horrível. A mulher dizendo, amor, tampa a gaiola do bicho que eu quero dormir. Meu Jesus amado. É complicado, gente. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Ô Marcos, você é o nosso especialista agora, a partir de hoje está instituído aqui como nosso assessor para assunto de pássaros, tá bom, Marcos? Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu irmão, como é que tá você? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Ô Marcos, qual é o barulho que o trinca-ferro faz? Olha, rapaz, tem diversos cantos diferentes, entendeu? Então, Mas imita aí pra eu ter uma ideia. Tem como aí imitar pra eu ter uma ideia? Tem. É assim que ele faz. E é alto? É alto, muito alto. É alto, né? É bem alto. Agora, ô Marcos, o trinca-ferro vive mais de 20 anos, rapaz? Bom, eu tenho um na minha casa que tem 22 anos. 22 anos. E o que é um passeador de passarinho? Um passeador é uma gaiola bem espaçosa, vamos botar assim com 2 a 3 metros de comprimento. 2 a 3 metros? Isso. Aí o passarinho fica por um certo tempo, o período de preparo, que a gente deixa ele, né? Sim, você aumenta o espaço dele para que ele tenha mais espaço para voar, para andar, e aí ele vai emagrecendo. Isso, o passarinho, ele eu tô ouvindo aí, Marcos, eu tô ouvindo aí, Marcos. Fica mais saudável, entendeu? Mais saúde. Eu ouvi no fundo aí, Marcos. É ele? Tá ouvindo? É ele no fundo aí, eu ouvi. É ele aí no fundo, né? É, aí no fundo. Aí o passarinho fica mais saudável. Fica. Entendi. Ô Marcos, mas o pessoal não reclama não, Marcos?
Vizinhança. Não, mas pelo menos aqui no bairro que eu moro, é um bairro tranquilo, entendeu? Né? Ninguém incomoda ninguém com nada, cada um vive na sua, entendeu? O pessoal aqui é bacana. Tá certo. Ô Marcos, muito obrigado, meu irmãozão. Deus te abençoe muito, tá bom, Marcos? Um grande abraço. Ao seu também, irmão. Fica com Deus, querido. Deus abençoe. Aí, pronto aí, minha gente. Já estamos aí com as nossas informações, agora sim, um pouco mais esclarecidos sobre este tema aí, sobre o qual nós estamos conversando também. Não é o tema único aqui, afinal de contas, nós estamos falando sobre desequilíbrio, né? Nós estamos falando, por exemplo, aqui ao nosso ouvinte que diz que até a nossa vida financeira, afinal, ele gasta rios de dinheiro, inclusive ele deixa de estudar para cuidar dos bichos. Aí já é um desequilíbrio. O que você acha, hein? Passou dos limites? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, nós estamos aqui desde anteontem com a... Você pergunta. E o debatedor responde. E a questão é o seguinte, é uma pergunta surpresa que eu faço aqui para nossa mesa. Um ouvinte conversa conosco e nos traz uma pergunta que está fora do nosso assunto. Nós estamos tratando sobre um tema e o ouvinte está com uma dúvida sobre outro assunto. Ele pode ligar 24610093, participar comigo também pelo e-mail debate@radio93.com.br e participar comigo ao vivo aqui. Você pergunta. E o debatedor responde. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já deixou assim que coisas comuns e aparentemente inofensivas tomassem aí o lugar de Deus na sua vida? 76% dos nossos ouvintes confessam aí que já deixaram sim. Olha aí, minha gente, tá vendo? Eu tô falando aqui sobre desequilíbrio e o assunto tá mais claro do que nunca. A situação é essa, hein? A 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. E quando o desequilíbrio, minha gente, ataca a vida financeira, como diz a nossa querida ouvinte, a ouvinte, inclusive, mais adiante diz: olha, eu sei que é melhor e mexer com bicho, né? Do que com outras coisas, né? E a pessoa com outras coisas, você faz uma lista. Que outras coisas seriam piores do que o bicho? Aí é mais ou menos como amenizar, né? Olha, é melhor isso do que aquilo. Mas às vezes ele é aparentemente inofensivo, mas ele vai minando o relacionamento e a tranquilidade e a harmonia do lar a ponto de depois a coisa não fluir. Então temos aí dois tópicos: vida financeira, e o segundo, que é melhor mexer com outras coisas que pensam os companheiros. 4 microfones abertos. Questão da vida financeira, isso é muito perigoso, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa ela tem um desequilíbrio financeiro porque ela é uma consumidora compulsiva, isso é perigoso porque isso afeta também a vida espiritual da pessoa, né? E ela começa a questionar Deus e começa a colocar até o inimigo das nossas almas como causador, né? É o devorador, e muitas vezes a questão não é essa. A questão é que falta uma administração no seu orçamento, falta ela se curar da compulsividade para ela poder ter um equilíbrio financeiro. Então a questão do desequilíbrio financeiro afeta muito o lado pessoal e espiritual. O equilíbrio, de uma maneira em geral, é uma das grandes necessidades do ser humano. Hoje a doença da sociedade é o desequilíbrio. Há uma pendência para um lado que desequilibra a vida como um todo. O desequilíbrio financeiro é apenas mais uma demonstração dessa realidade. Quando esse marido, ele gasta todo o dinheiro que tem, ou a maior parte do dinheiro que tem, numa coisa que ele se diz apaixonado e deixa... Porque isso é nada... Olha, embora a gente não concorde, aqui a maior parte de nós não concorde com prender passarinhos, isso seria uma coisa dele. Mas quando isso começa a mexer com orçamento familiar, deixa de estudar, deixa de, quem sabe, comprar um presente para a esposa, para essas coisas, a coisa não está bem dentro dele.
o desequilíbrio está manifesto aí, efetivamente, de uma maneira geral. E equilíbrio é tão importante que o escritor de Provérbios, um dos escritores, chega a dizer o seguinte: ata ao teu pescoço, como um colar, o equilíbrio, para que você tenha vida, para que você possa viver de maneira saudável. A malignidade do desequilíbrio, quando eu falo malignidade, não só da questão do diabo, não, mas a própria nossa humanidade caída, que faz essa opção pelo desequilíbrio, vive uma vida completamente desregrada, ele não sabe o que fazer mais, e aquilo vai transformando-se numa compulsão, no caso do nosso amigo aqui, uma compulsão de chegar. Já imaginou, com tanta coisa para se discutir, efetivamente, você vai brigar com a sua esposa, com a sua família, por causa de passarinho preso, gente, pelo amor de Deus, com tanta coisa para fazer, com tanta necessidade, vai discutir, vai brigar, chegar a brigar feio por causa disso. A vida financeira, o cara de repente tá num cheque especial por causa de passarinho preso. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa equilibrar a vida. O JR, ela disse que melhor é os bichos do que outras coisas. Depende muito, porque nós teríamos que entrar num outro aspecto aqui do e-mail. Ela fala sobre a questão de gastar rios de dinheiro. Aí logo que vem na mente de repente uma pessoa leiga é o seguinte: é a compra de um passarinho, esse tipo de coisa. Só que nós sabemos que também hoje existem, eu não sei se seria o nome correto, mas as rinhas de passarinhos, onde as pessoas levam os passarinhos para disputarem, né? Através de cantos e até brigas, para poder, isso vale carro, vale fortunas. Eu já vi pessoas concorrendo a apartamentos. Mas de passarinho? De passarinhos, existem isso. De canto. Canto e até brigas também. Existem brigas de passarinhos. Eu só sabia de galo. Não, tem de passarinhos também. Tem de passarinhos. A gente e o Duda Mendonça. E o canto. Ou seja, aí já é uma questão pior do que o que a gente está dizendo. Porque aí ele já passou compulsividade total. É verdade. Ou seja, ele já entrou numa coisa que também é ilegal no nosso país, então já deve ser tratado de uma forma diferente. Você não está dizendo que é o caso, mas está dizendo os que estão nesse nível. Não estou dizendo aqui em momento que estão nesse nível, que seja isso. Ela está dizendo que ele gasta rios de dinheiro, certo? Ou seja, agora veja só, JR, as prioridades dela. Ela coloca Deus, ela, e aí coloca os estudos dele, ou seja, ele está deixando tudo de lado. Agora, já parou para pensar que esse é o ponto de vista dela mesmo? O que ela também está fazendo para chamar a atenção dele? Porque nós também temos que pensar nisso aí. Claro. Agora, uma pessoa com um prazer tão grande com passarinho seria um veterinário excelente, né? Uma pessoa que gosta tanto. É verdade. Só estudar o negócio, rapaz, entendeu? Pode desenvolver uma carreira, mas isso não é isso, né? A questão é o espaço. Uma lacuna que tem ali para ser ocupada. Isso daí também se aplica muito ao alcoolismo, o que gera muita tristeza numa família, né? Que aquele dinheiro todo, ao invés de ser aplicado na renda familiar, vai ser aplicado em bebidas, né? Então, assim, mas eu insisto muito nesse lado da carência afetiva. Qual foi o momento que essa mulher, ela não olhou para o marido, ela não ouviu o marido, e aí aquilo se instalou como um escape? Às vezes ele deve estar realmente precisando de um afeto, porque animais são ótimos para a gente poder trocar afeto, para poder derramar todo o nosso amor e carinho. Talvez ela esteja dando mais atenção aos filhos dela, às coisas dela. E também eu queria dizer que no meu caso, né, o meu ex-marido, ele criou um sintoma e ele conseguiu sim chamar minha atenção e acabou que foi um dos fatores fundamentais na também minha separação. 200, né? Com 200 você falou? 300. O ouvinte de Itaúna dizendo o seguinte: olha, meu marido coloca os passarinhos em cima dos armários da cozinha. Então, alimentação saudável, isso é motivo de muita briga. Ele não tem o mesmo empenho com as coisas de Deus, isso me deixa muito triste. Ele chega até a contrair dívidas que depois eu acabo descobrindo. Aí vem mais brigas, ou seja, vem briga porque está em cima do armário, vem briga porque está debaixo do tapete, a dívida. Deus não fez os animais para serem livres? Pergunta a nossa ouvinte. Aí é uma questão, vamos caminhar juntinho aqui. Aprisioná-los não seria pecado? Pergunta a nossa querida ouvinte. Aí eu consulto aos irmãos. Aí a gente coloca o gosto de lado para tratar o assunto claramente em tese. O JR, eu acredito que pecado não. Isso é uma questão muito pessoal, uma questão de gosto, desde que ele cuide. O que vai se tornar pecado é a questão do aprisionar o passarinho, como nós vemos aí pessoas fazendo negócios e maltratando, esse tipo de coisa. Agora, é como criar um cachorro dentro de casa, não tem pecado nenhum em criar um cachorro, não há problema nisso. O problema está no desequilíbrio. A palavra, acho que hoje chave aqui desse debate
É equilíbrio, gente. E a gente tem ter um que equilíbrio. tirar também uma lição de algumas coisas com o escritor aos Hebreus, que diz que a gente deve tirar não só os pecados, mas também as coisas que nos embaraçam, os pesos. A gente muitas vezes fica tão preocupado com é pecado ou não é pecado, e a gente tem um peso na nossa vida que nos atrapalha a vida. Não é pecado, por exemplo, ver televisão, mas se você exagerar, pode se transformar num peso, num embaraço. Por exemplo, não é pecado ter um passarinho numa gaiola, mas pode se transformar num embaraço, e aqui nós estamos diante de um embaraço. Não é só pecado que atrapalha a nossa vida, gente. Tem embaraços, tem pesos, a nossa vida é uma corrida. O escritor aos Hebreus escreve isso, fazendo uma proposta de uma vida que é uma corrida, como se fosse uma maratona. Então você tem que se livrar das coisas que atrapalham a sua vida nessa corrida. Agora, se torna pecado se for ilegal. Não. Né? Se o passarinho não tem autorização, se você não tem lá aquela argolinha que é autorizada, sinal de que está tudo dentro dos conformes, que o IBAMA está de acordo com o processo como um todo, aí tudo bem. Agora, se é um negócio, esse que eu falei, que eu já falei aqui das praças, que todo mundo sabe que existe isso em algum lugar. De vez em quando a gente recebe aí uma informação que a polícia foi lá, fez uma blitz lá, fez um rapa, levou um monte de gente, de pássaros e de animais silvestres que estavam lá nesse tráfico que aí está. Isso é um negócio que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, porque não custa nada para quem pega. Então o lucro é absurdo. E ele mexe o seguinte, pelo IBAMA, mexe né? com paixão, não mexe com razão. Sendo o camarada que compra um passarinho como esse, ilegal, mas ele não compra razão, estou raciocinando, vou comprar. Ele compra pela emoção, e emoção não tem preço, razão tem. Desculpa, é isso aí mesmo, JR. Na verdade, é o que o pastor diz. Tem coisas que não são pecados, como, por exemplo, criar um passarinho não há pecado, mas pode me levar ao pecado. Por exemplo, aonde está o pecado aqui? É ele deixar a família de lado, deixar Deus de lado, mas poderia ser o pássaro, poderia ser o cachorro, poderia ser o carro, ou seja, tudo aquilo que eu acho, que eu tomo para minha vida em desequilíbrio, se torna pecado, pode se tornar pecado em mim. Agora, tem passarinhos que só são criados em cativeiro, senão eles não sobrevivem. Pronto. De repente, ele também gosta de passarinho. O problema todo ali é o exagero. Eliane, eu não vou defender o meu lado nessa história, não, mas essa história de que tem pássaros que só são criados ali, todo pássaro nasce com a capacidade de viver livre. Agora, se você mantém o pássaro preso, ele vai perder essa capacidade, como qualquer pessoa, qualquer criatura. Ele nasce com a propensão e a possibilidade de voar normalmente, de se alimentar normalmente. Só que, se a gente mantém o pássaro ali preso, ele nasceu preso, ele não vai saber viver. Quem disse isso que não vai? Essa é uma tese que aqueles que prendem, até comercializam, defendem, mas não é efetivamente verdadeira. De Irajá, uma querida ouvinte dizendo, olha, eu não acho certo essa idolatria que alguns homens têm por pássaros. Vocês acreditam que seja a maioria, mas a maioria que cuide de passarinho seja homem? As mulheres não gostam? A maioria é homem. A maioria é homem. Acho que esmagadora. Não é coisa interessante? É verdade? Eles fazem uma feira uma vez por semana. Por que o homem gosta de passarinho e mulher não? Né? Ela conta, o amigo de uma amiga deixava de comprar o pão para comprar as coisas para o passarinho. Diz aqui a nossa querida ouvinte. Você imagina bem, deixar de comer, tirar do dinheiro do pão para comprar sei lá, se é alpiste, né? Pode ser uma coisa mais sofisticada, né? Ouvinte dizendo, meu marido tem vícios com pescaria. Olha aí, já mudou, hein? Com pipas e outras coisinhas mais. Já me estressei muito com isso. Hoje entrego nas mãos de Deus e foco em Provérbios 31. A atenção que procurava nele, hoje procuro em Deus, diz a nossa querida ouvinte. Olha aí. Interessante. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam bem? É bem complexo essa decisão. A atenção também. Que procurava nele, hoje procura em Deus. Ela está anulando um lado muito sério e importante da vida dela. Já que você não liga para mim, eu também não vou ligar para você. Daqui a pouco isso não é casamento, tá? Isso aí é um encontro familiar para conversar amenidades na mesa. E não é casamento efetivo. Na verdade, é como alguém que tem uma dor de dente, toma uma dipirona e resolve o problema por um momento. Mas então não vai ao dentista. No dedinho, né? Então o ideal é ir ao dentista e resolver o problema. Ir a Deus não resolve o problema? Nisso não. Só nisso não. Porque ela tá tapando uma parte, aí, né? Ela tá tapando aí uma brecha por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai sentir falta do marido. Não adianta, isso é natural. Ela precisa conversar.
Eu penso só que tudo bem, o diálogo é muito fundamental, tem que saber se ele quer ouvir também, né? Se ele não ouvir, ela tem que cuidar dela, tem que começar a pensar positivo, a fazer exercício, a caminhar, cuidar dela, a se amar. É pra chamar a atenção dele, Eliana? É essa a ideia? Isso vai acontecer, mas assim, ler biografias de homens notáveis, começar a pensar uma coisa maior e esquecer, porque aquilo ali, aquela raiva, aquela opressão vai limitando a vida dela. Então olha pra ela, pra vida dela, pros filhos dela, sabe? De repente ele vai ver, uau, não tô chamando tanta atenção como eu queria, e aquilo vai começando a eu tô entendendo o que a irmã tá falando como uma estratégia, né? Estratégia. Eu também concordo com o pastor, porque você abandonar também, então, é porque casamento tem que ser preservado, tem que ser, né? O debate não é sobre casamento, mas a gente precisa sempre procurar, dentro do possível, é claro, restaurar o nosso relacionamento. Então eu entendo essa palavra da irmã como uma estratégia, né? Para recuperar o marido. Pedir ao Espírito Santo de Deus uma orientação para poder fazer a coisa certa. Eu ainda continuo com a questão do diálogo. A Bíblia é muito clara em Gênesis. A Bíblia diz que Deus deu ao homem o poder do domínio. O domínio está na mão do homem, né? A questão do dominar. Mas deu à mulher o poder da sedução. Quando você olha para Eva, você vê isso. Existe uma frase que diz que tudo que a mulher quer, ela pode conseguir de um homem. Ela pode. Como? Através do diálogo. Talvez, JR, ela está supervalorizando os defeitos que esse homem tem e está deixando de mostrar as qualidades que ela tem para ele. Ela está tão preocupada em visualizar as questões pessoais dele e está ficando se isolando do problema. Então, o que eu acho que ela deveria fazer? Uma opinião minha, se tornar mais atrativa do que o passarinho. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não sou? Não, não é isso. Eu estou dizendo uma possibilidade. Comece a chamar a atenção do teu marido. Talvez a maneira como ela vai falar com ele, porque a mulher também tem que ter muita sabedoria. Ah, você só quer saber de passarinho. Então depende muito de como ela vai falar. Se ela tiver sabedoria no falar, ela pode ganhar o marido. Eu estou falando que ganha, porque a Bíblia é muito clara com isso. Eu acho que se der aquele relógio, sabe o que é relógio? Cuco. Não, aquele relógio redondo assim, que quando toca a determinada hora é um canto diferente, é um canto de trinca-ferro, ou canto de não sei o que lá. De repente ele vai ficar feliz, né? Ou então também ela pode pendurar assim no puleirinho, fazer um puleirinho. Ela? Se veste de puleiro e fica lá. Outra ideia. O casamento é o quê? Não é nada mais, nada menos que uma sociedade. O casamento é isso, nós nos associamos a alguém. Quando nós nos associamos aos gostos dessa pessoa. Talvez ela critica demais por ele criar os pássaros. De repente, se ela começasse a usar uma estratégia de estar com ele também, amor, vamos fazer o seguinte, eu vou estar contigo aí, mas depois você vai comigo no shopping, ou depois nós vamos à igreja. De repente começar a mudar, a impressão que eu tenho, pastor Zé, é o seguinte, que o nível que a nossa ouvinte está hoje, ela está assim na gota d'água, o negócio já explodiu. Ela está escrevendo, mandou o seu e-mail, porque o negócio já explodiu. A gente não sabe, evidentemente, se ela tentou utilizar algum tipo de estratégia que vocês compartilharam aqui, mas todas elas são interessantes. Essas estratégias, elas podem ajudar a nossa ouvinte a repensar a vida dela e a repensar a maneira dela abordar o assunto com ele. Nada disso é fácil, voltamos a afirmar isso aqui, nada disso é fácil, mas com a graça de Deus a gente pode ver que ela pode caminhar por aí. Por exemplo, no final ela diz assim: como cuidar para que nossas prioridades não sejam levadas a sério e não fiquem em segundo plano. Aí vale para todo mundo. Aí, minha gente, aí é Chico e Francisco, entendeu? É Tião e Sebastião. Todo mundo tá embolado nisso aqui, porque quem é que não desequilibra? Quem é que consegue ser o equilibrado em pessoa? Quem é que consegue ser afinadinho o tempo todo? Quantas vezes um líder ele dá muito mais atenção à estrutura que ele está, igreja, trabalho, projeto pessoal, família dele e não deles, ao invés de equilibrar o processo como um todo. E quando os filhos nascem? Às vezes a pessoa deixou de ser esposa para virar mãe, deixou de ser marido para virar pai e não consegue equilibrar. Quantas pessoas casam e aí deixam de dar atenção aos pais ou deixam de dar atenção à esposa por causa dos pais. Tudo isso tá aí e nós precisamos achar o lugar de equilíbrio. Este
É o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Chegou a hora da pergunta surpresa. Você pergunta. E o debatedor responde. Olha aí, minha gente, a pergunta vem por e-mail. Uma de nossas ouvintes, a Simone, ela faz a seguinte pergunta: podemos dar ordens aos anjos em nosso favor? Ou temos que pedir a Deus tal coisa? E ela pede naturalmente referência bíblica, e sempre a gente trabalha com a fundamentação bíblica. Então a pergunta que faz a nossa ouvinte Simone é: podemos dar ordens aos anjos em nosso favor ou temos que pedir a Deus tal coisa? Eu pergunto aqui aos nossos companheiros, 4 microfones abertos. Pastor Carlos, iniciando. Olha só, Gênesis capítulo 18 falam lá dos anjos visitando Abraão. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, fala do anjo falando a Maria sobre a vinda de Jesus, né? Esses dois textos bíblicos me fundamentam para dizer que os anjos são mensageiros de Deus e estão a serviço de Deus a nosso favor. A Bíblia fala: orai sem cessar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. As nossas orações são feitas a Deus. 1 Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Então as orações, as petições são feitas ao Senhor em nome de Jesus. Os anjos estão a serviço de Deus, são mensageiros de Deus ao nosso favor. Eu só acrescentaria essa, que pode ser a nosso favor, mas também pode ser contra. Lógico. O anjo que foi lá no Egito, quando Israel estava cativo, no final, era um anjo da morte. E foi lá para levar castigo sobre os egípcios e sobre todos aqueles que não estavam com sangue aspergido nos umbrais da sua porta. Ou seja, ele sempre vai cumprir ordens divinas. De Deus. E a nossa interação com anjos tem a ver com entender como mensageiros de Deus, como palavra de Deus para nós, como aconteceu com Gideão, como aconteceram várias passagens. Abraão, Ló, Daniel, e aí você vai tendo encontros de homens com anjos, mas que esses estão cumprindo ordens divinas a respeito de benefícios ou até dificuldades que esses homens estão passando. Então, por essa lógica, não pode dar ordem aos anjos. Não creio que... Não creio, não possa... E até esse ponto dessa interação, pastor Celso, o senhor se referiu essa interação como um conhecimento. Não é? A interação com o anjo é um conhecimento. Ou uma pessoa pode... Vou perguntar para ficar clara a resposta para o ouvinte, porque a Bíblia chega a dizer que já existiram culto aos anjos. Exatamente. Tá certo? Paulo faz uma referência sobre isso. Culto aos... Então você imagina, culto aos anjos, você imagina a gente pedindo alguma coisa ao anjo. Adorando, orando ao anjo, o que pode parecer, obviamente, um absurdo, mas há pessoas que lidam com isso com uma certa facilidade. Eu precisava de uma resposta clara sobre esse assunto para poder esclarecer ao nosso ouvinte. Porque Salmo 91:11 diz: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Então, assim, ele vai dar essa ordem, Deus. Agora, que nós demos ordem, eu não sei. Nesse texto aí, na edição revista e atualizada, fica um pouquinho mais claro, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Isso. Aos seus anjos, aos anjos dele, dará ordens, quem dá ordem é ele, a nosso respeito. É isso, companheiro? Na verdade é exatamente isso. Quem dá ordem é o Senhor. A Bíblia diz que quando Daniel estirou um propósito de oração durante 21 dias, o anjo Gabriel desceu e ele não consegue passar. E a Bíblia diz que ele volta, aí vem e o depois arcanjo. Miguel desce, o arcanjo, e aí é uma questão já de hierarquia, diferenças de anjos, arcanjos, aí teríamos que entrar numa outra questão. Guerra espiritual. Principados, mas quem mandou a resposta para Daniel foi Deus. Então, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que há somente um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não existe esse negócio de pedir nada a anjo. Por exemplo, algumas pessoas têm a mentalidade seguinte: eu tenho um anjo da guarda. Não, eu tenho anjos do Senhor que me guardam.
A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, livra e guarda. Então são os anjos do Senhor que nos guardam. Essa cultura do anjo até acontece quando Pedro é libertado da prisão e ele bate a porta lá e a menina vai falar e o pessoal lá dentro da reunião de oração que estava orando por Pedro para se livrar, falou, não deve ser o anjo dele. Numa alusão a um anjo, a uma fé daquele momento, uma judaica, uma fé judaica, enraizada do contexto judaico. Então eram pessoas cristãs já, mas não com o conhecimento necessário. O espírito dele, né? Exatamente. Como se falasse assim. Exatamente. Nesse contexto que o pastor citou. Não quer dizer que cada um terá o seu anjo específico para guardar a sua vida. O Senhor, ele dá ordem aos seus anjos. Então, para ficar claro, então a pessoa, o cristão, ele não tem um anjo da guarda, ele tem um anjo que guarda. Exatamente. É essa a diferença? Não, sim. É para ter a figura do uns ou um aí. Eu conheço muito cristão que diz que tem o seu anjo da guarda. Erroneamente. Erroneamente, porque na verdade nós não temos um anjo especificamente. A Bíblia não fala sobre esse assunto. A Bíblia diz que nós temos anjos que nos guardam. Então pode ser um, pode ser outro, podem ser vários. E aí quem vai determinar isso é o Senhor para a ocasião em que nós estamos vivendo. Por exemplo, um livramento, Deus pode mandar determinados anjos. Daniel e outros, né? Gabriel, depois Miguel, quer dizer. Agora, o JR, dentro desse mesmo aspecto, uma coisa que vale a pena citar aqui é a questão das respectivas responsabilidades de alguns anjos ou arcanjos. Porque existem muitas igrejas aí, por exemplo, que Gabriel está descendo para guerrear a guerra. E biblicamente falando, Gabriel nunca desce para guerrear uma guerra. Porque Gabriel não é anjo de guerra. Mas Gabriel... desce a pedido de alguém? Como é que é? Desce? Por exemplo, eu já fui em alguns cultos que falam, Gabriel tá aqui, tá guerreando agora por nós. Ou seja, há uma ignorância. Segundo, outra coisa, se você vai em 10 igrejas, o mesmo Gabriel está nas 10 igrejas, sendo que só existe um Gabriel. Ele não é onipresente, Ele não é onipresente. Onipresente é só Deus. Tomar cuidado. Terceiro, Gabriel, gente, não desce por qualquer coisa. Gabriel só desce para coisas muito importantes, como por exemplo o recado para Daniel sobre Apocalipse, que ele fala para Daniel, Maria, o nascimento de Jesus. João Batista. Agora, eu acho engraçado que Gabriel tá descendo em algumas igrejas aí para dar chave de carro, para dar moto, para dar mais não sei o quê. É sério? Gabriel é tanta coisa que é brincadeira. O Gabriel dá chave de carro? O importante disso tudo então, é que... na verdade, ele virou, foi um... Como é que chama aquele cara aqui? O despachante de Deus. De Deus. Se você tá num culto e alguém diz, olha, Gabriel desceu aqui e vai guerrear. Sai fora porque Deus já não tá nesse negócio. Gabriel não guerreia. Gabriel é anjo mensageiro. De Deus. O importante disso tudo é que as pessoas saibam, né, que os anjos estão a serviço de Deus. Exatamente. É Deus que ordena. Ponto. E os arcanjos, guerreiros de Deus. Que no caso aí, Miguel, nós teríamos que entrar num contexto sobre Miguel, que Miguel também está descendo em muitos lugares aí. Miguel também? Já não vem. Rapaz, o pessoal está trabalhando, então. Você vai em culto aí que é brincadeira, não. E as pessoas, por falta de conhecimento. Eu acho que é por isso que eles não estão indo lá na igreja, então deve estar na igreja dos outros. Lá na minha igreja também não vai, mas. Eu também já ouvi falar que Deus troca os anjos da pessoa. Eu já vi que o irmão entende bastante sobre anjos. Mas assim, biblicamente, são questões que a gente não tem como provar. E aí entra naquela coisa que você agora não é nem extra bíblico nem antibíblico, não é o importante dizer o seguinte: anjo não é onipresente nem onisciente, só Deus. Texto bíblico que fundamenta a onisciência, a onipresença de Deus. Salmo 139. É isso aí. Tu me conheces muito bem, antes que eu abrisse a minha boca sabe o que eu vou dizer. Né? De onde esconderei a tua face? Então, fala da onipresença e onisciência de Deus. Então, anjo não é onipresente, anjo não é onisciente. Mas há uma questão séria nisso que acho que questão teológica, né? Não só a teologia, mas uma espécie de misticismo cristão evangélico em torno de anjos. Isso é grave. Vamos entender que nós temos uma herança religiosa romana brasileira, certo? Então, essa herança, neste contexto, existe uma instrução, que é uma instrução fundamentada em não sei o que afirma exatamente isso. Então, os cristãos se fundamentam na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre este assunto? Então, a Bíblia, estou entendendo aqui, em momento algum afirma que existe um anjo da guarda, ou anjos da guarda.
Eu, por exemplo, ouvi uma história hilária, que eu espero que seja uma piada, mas quem me contou como verdade. Que um líder chegou em sua igreja e demitiu o anjo da guarda dele porque ele foi assaltado. Entendeu? E por telefone. Eu não sei pra onde, como é que foi a conexão, entendeu? Tá demitido, foi assaltado. Porque tem, tá certo? Então, quer dizer, se a pessoa tem um anjo da guarda e foi assaltada, quem deu mole foi o anjo. Entendeu? Não foi o camarada e nem o assaltante. Então, esse tipo de coisa é complexo. Agora, quero ler, só para informação dos nossos ouvintes, 2 textos, um deles aqui em Gálatas 1, versículo 8, que diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Ou seja, ninguém pode pregar outro evangelho, nem, olha bem, um anjo vindo do céu. Aos Colossenses, no capítulo 2, verso 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Aí ele diz com base em quê? Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então veja o cuidado que a Bíblia tem ao nos instruir sobre esse assunto. Agora, o que passa disso, às vezes é fruto de uma interpretação. Olha, tem o anjo disso, daquilo outro, assim como tem a batalha espiritual na região assim assado. Então isso pode não ter uma fundamentação bíblica sólida, mas é uma interpretação. Assim como existe a questão dos anjos da guarda, a diferença dos anjos que guardam. Exato. A Eliana já trouxe aqui, tem gente que pensa isso assim assado, ou seja, vejam como existem pessoas que têm informações, mas não consultam a fonte. Que é a Bíblia, né? Sem contar o grande risco de uma comunidade religiosa como a nossa enfrentar a esquizofrenia, porque há muita gente esquizofrênica tendo supostas visões e gente sendo guiado por essa esquizofrenia, que o que precisa é tratamento, mas é um perigo, e as pessoas não querem ler a Bíblia, se fundamentar na palavra de Deus, preferem que alguém diga para ela o que ela tem que fazer, e isso pode ser, você pode estar sendo conduzido, estou dizendo que são todos não, você pode estar sendo conduzido por um esquizofrênico. Tudo bem, eu ia encerrar, encerrar esse ponto aqui, mas vou precisar esticá-lo 1 minuto mais, para ler a opinião de uma querida ouvinte. Aliás, ela nos relata o seguinte, que ela já foi de uma igreja X, que tem não tem igreja com esse nome não, tem gente? Igreja X? Tem não, né? Não. Ainda mais com a AI, que agora tá toda arrebentada aí, né? Já fui de uma igreja tal, né? Uma igreja X, que tem uma vigília com ministração com anjos. Lá, a liderança ora para o nosso anjo se revelar a cada membro. Misericórdia. E você, membro, possa se relacionar, conversar com eles. Eu conheci o meu. Misericórdia. Seu nome é, agora aqui eu preciso de ajuda. Lesliel. Sempre é com El no final. Em nome de Deus, né? Lesliel, diz aqui nossa querida ouvinte. Uma opinião sobre esse assunto. Pastor Manuel. Opinião categórica. Deus não está nesse negócio. Biblicamente falando, Deus não está nesse negócio. Gente, nós temos que tomar cuidado com isso. O JR acabou de ler um texto aqui fantástico. Olha, cuidado. Existem líderes querendo mudar o que está escrito na Bíblia por conta de uma visão que um determinado anjo deu. Todas as vezes que nós dissermos, temos uma visão que um anjo deu, que vai contra o que está escrito na palavra, não é de Deus, não é anjo, não é nada. Cuidado com isso. Quero agradecer a nossa querida ouvinte Simone pela sua colaboração e a sua pergunta surpresa, que nos ajudou muito. Obrigado, Simone. Você pergunta.
E o debatedor responde. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Como cuidar para que nossas prioridades sejam levadas a sério e não fiquem em segundo plano é uma palavra final de cada debatedor sobre esse assunto. E inicialmente pelo pastor Manuel, que foi quem destacou a frase, rodando a mesa nessa ordem, para a gente poder compartilhar objetivamente, com simplicidade, de uma maneira didática, o nosso ponto de vista sobre esse assunto. Como cuidar para que nossas prioridades sejam levadas a sério e não fiquem em segundo plano? Primeiro, entender quais são as prioridades. Entender que nem sempre as nossas são as de Deus. Então nós precisamos entender a de Deus. E a prioridade de Deus é Deus, família, igreja, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Apresente essa proposta para o teu marido e provavelmente vai dar certo. Na questão da prioridade, isso é muito importante. O profeta Ageu chama a atenção do povo de Deus que volta do cativeiro babilônico. Estava dando atenção prioritária à sua própria vida, à sua própria casa, e Deus fala assim: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês recebem salário e colocam como se estivesse no saco furado, ou seja, prioridades equivocadas. As prioridades equivocadas vão gerar desequilíbrio. Então coloque nessa ordem que o pastor Manuel já colocou. Sente e converse. Qual é a prioridade da nossa vida? Qual é a prioridade da nossa família? Deus, nossa família, a igreja, os serviços da igreja, e aí vamos caminhando, porque tudo em ordem vai prosperar. Eu queria colocar um outro ponto aqui com simplicidade. A gente precisa negar a si mesmo, né? Nós temos prioridades pessoais que não devem ser prioridades. Não sei se eu me fiz entender. Então que a gente tenha cuidado com isso, para que a coisa não se desequilibre e a gente acabe desagradando a Deus principalmente e criando mal-estar na nossa casa. Eliana. Minha querida, eu acho que você realmente deve estar se sentindo rejeitada nessa situação, mas em primeiro lugar, se ame, se valorize, administre o teu tempo. E eu estudei 5 anos para me formar como psicóloga, e quem sabe que se você orar bastante, depois do diálogo, se nada acontecer, busque um apoio psicológico. Tem muito terapeuta cristão e, sobretudo, principalmente, o seu marido está precisando. Eu orientaria uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Muito bem, tá aí a palavra sobre esse assunto. Tratamos sobre um tema hoje em que os nossos ouvintes nos acompanhando perceberam a importância dele. Falamos sobre desequilíbrio, sobre pessoas que acabam descompensando, não estão naquele equilíbrio, naquele ajuste que é tão importante para que haja saúde, para que seja saudável. Quando a coisa entra nesse ponto, a gente já começa a perceber as dificuldades, as doenças brotam, e nós estamos vendo isso claramente no texto que a nossa ouvinte nos encaminhou, mas cremos com a graça e a bênção de Deus que não só ela, como milhares de outros ouvintes, a partir do que ouviram, fundamentado na palavra de Deus, tenham, pela graça de Deus e sob a ação do Espírito Santo do Senhor, muitas transformações em nome de Jesus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles já deixaram que coisas comuns, assim, aparentemente inofensivas, tomassem o lugar de Deus na vida deles. E a gente encerra com 74% dos nossos ouvintes afirmando que já deixaram sim, JR. Muito bem, quero agradecer ao carinho dos nossos ouvintes e a participação deles. Vamos aos prêmios, Marcela. Vamos lá, Liliane da Silva, de Jardim Primavera, telefone 3650, final 94. Faturou aí o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida, aqui através da pesquisa. Do mesmo jeito, a Fátima dos Santos, que é do Engenho da Rainha, telefone 2407, final 25, leva para casa o DVD Até Tocar o Céu, da Exla. E a vencedora aí do Facebook é a Elisandra Ramos, lá de Japeri. Ela fatura o CD Nada é Impossível, do 4x1. JR, a gente tem aqui o e-mail da Viviane, que ela diz assim: rapaz, JR, por favor, manda um abraço pra minha amiga Luciana. Ela trabalha aqui comigo. O nosso serviço, assim, se torna muito mais. Então quer dizer que a Viviane, que trabalha no mesmo lugar que a Luciana. A Luciana, isso. Entendi agora, né? Será?
Então, e o que é? Aí o debate. Muito mais prazeroso para elas o trabalho, já que elas estão ouvindo. Ô, Viviane, você é um doce de menina. Muito obrigado, Viviane. Luciana, muito obrigado. Deus abençoe a vocês duas. Bom trabalho e obrigado por acolher a gente aí no seu ambiente de trabalho. O pastor Manuel trouxe pra gente, pediu só, Marcela JR, manda um abraço pra esposa do Gideão, Jorge Mauro. Ela é de Xerém. Ela chama Ana Célia Castro, JR. Ana Célia, de Xerém. Olha aí. Pra gente aqui. Obrigado, Ana Célia. Eu tenho a impressão que esse cartão aí deixa eu ler o texto bíblico tá aí, que tem sempre um texto bíblico e o texto bíblico abençoa. Vamos lá, muito obrigado, Marcela. Que bom é poder confiar no Senhor e não apenas no que eu compreendo. Tem a ver com a música. Eu achei que sabia. Olha aí, que beleza, viu? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver. Quero mandar um abraço para você que está acompanhando a gente também, dizer o seguinte, que sexta-feira que vem, não é essa sexta, mas a outra sexta-feira, dia 18, 19 de 18. Dia 18 nós vamos ter, hein? 19, Marcela mudou. É melhor não contrariar, pastor Sérgio, não contrariar. Marcela falou que sexta é 18. É 18 ou 19? É 19. 19, então nós vamos ter uma feira em São Paulo, a Feira Internacional Cristã, e nós vamos apresentar o debate 93 e também o ritmo 93 diretamente da feira em São Paulo. Nós vamos ter debatedores de São Paulo participando conosco e você vai acompanhar como você está acompanhando agora. Vai ouvir a gente normalmente, como nós estamos aqui, e vai ser uma oportunidade muito especial. Vamos apresentar o debate, o ritmo 93, diretamente de São Paulo, na próxima sexta-feira, e vamos ter essa grande caravana com você ligado aqui no Debate 93. Aliás, muito obrigado sempre pela sua audiência. Chegou mais aí uma pesquisa do Ibope, o Debate 93 subindo cada vez mais, e a gente só tem a agradecer a você, ouvinte amado. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM. A JR, a minha igreja é uma bênção, mas toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho em algum ministério, logo aparece um tititi. Aí a pessoa desanima, ela deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja. Isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas um coração perverso de alguém? Por que quem fala geralmente não faz nada, hein? Como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César, muito obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. Mando um beijo pro pessoal da comunidade Cristã Novo Dia, pra Núbia, pro Daniel e pro Lucas, meus filhos. Maravilha, muito obrigado. Eliana Ovale. Eu trago uma saudação da Sociedade Bíblica do Brasil, do pastor Marcos Batista e também do novo secretário regional, pastor Assir Geroni, pra você, tá? Muito obrigado. JR. Muito obrigado. Quero também aqui mandar um beijão pra todos os meus amigos do Facebook, pra minha mãe, aí pra todo mundo que tá ouvindo. Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado, pastor Carlos Gilmar. Aquele abraço, irmãozão. Aquele abraço, um prazer sempre estar aqui. Um grande abraço para a Igreja Batista Memorial de Irajá. Nós vamos fazer uma grande festa de rua sábado, Arraial Memorial. Vamos estar lá, né, sempre, de 10 a 22. Abraço, um beijo, minha esposa, meus filhos, minha mãe. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado a todos. Um beijo pra minha esposa, as minhas 3 filhas, a todo o povo do Brasil para Cristo. JR, eu prometi a um grupo que foi na minha igreja ontem, chamado Gideões, são só terceira idade. Completaram 25 anos de ministério, é lá de Xerém. Eu disse, pede o JR pra mandar um beijo. Falei, chega lá, eu vou falar com os Gideões? É, o Gideões. Mais um abraço pra todos eles, rapaz. Um beijo grande pra vocês. Pessoal jovem, nota 10,5. 10,5. Mais de 60 homens. É mesmo? Cantam e cantam muito. Ih, Deus rapaz, abençoe, gente muito fina. Deus abençoe esse irmão. Obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, pelo carinho da sua audiência. Eu agradeço a você, ouvinte amado, que participa com a gente aqui no Debate 93. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado aqui à nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina Popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir
das 11 horas da manhã com o nosso debate 93 e eu volto logo após a vinheta de encerramento com o nosso Pediu Tocou de hoje. Terei o privilégio e a honra de substituir a nossa querida e amada Rosane, para quem nós mandamos o nosso carinhoso abraço em nome de Jesus. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao Senhor que console os enlutados e cure os enfermos em nome de Jesus. Senhor, estamos na sua presença e te somos gratos por esse privilégio. O Senhor conhece todas as pessoas, as demandas, as crises, as angústias particulares de cada um de nós e de todos que estão ouvindo. Senhor, faz com que haja um lenitivo do Senhor ao coração ferido dos enlutados, àqueles que estão enfermos, enfrentando as suas dores, as suas doenças, que, Senhor, eles recebam a cura do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.